E aí, beleza? Salve, salve! Hoje tô com o ventilador em cima de mim. Quero nem saber se vai vazar áudio, porque hoje o papo é aquele tipo sem roteiro, sem saber pra onde que eu vou, de onde que eu venho. Mas vamos bater esse papo sobre seleção brasileira. Mas antes da gente começar, deixa eu te fazer um pedido rápido e simples e fácil pra você. Mete o dedo no like, se inscreve no canal e eu quero ouvir teu comentário. Quando acabar esse vídeo, eu quero saber o teu comentário, porque hoje o papo é Fernando Diniz, quando todo mundo tá caindo de pau em cima do treinador do Flusão. Mais uma vez, os comentaristas de resultado vêm detonando, falando mal do Fernando Diniz, dizendo que ele não presta, que ele é a última coisa que deveria ter sido feita pela CBF e blá 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 blá, aquele papo todo que a gente tá cansado de saber, sendo que há 15 dias atrás ele era um fenômeno. Há uma semana atrás ele era sensacional porque ganhou a Libertadores, agora já não presta. Vamos bater esse papo aqui? Papo reto aqui entre nós aqui? Seguinte, seleção jogou bem? Não, não jogou bem, não jogou nada, absolutamente nada. Se você ficou decepcionado, eu também fiquei, não gostei. Ninguém acho que gostou, nem o próprio Diniz. Eu tenho certeza que o Diniz deve estar cuspindo marimbondo, falando mal pra caramba, coitado do ouvido dos jogadores que estão lá com ele. Mas a gente precisa ser um analista de desempenho, um analista de quem está ali comandando. Não é analisar placar, não é analisar resultado final, coisa que muita gente faz e vem ali criticar por criticar. Dessa vez, Fernando Diniz merece crítica? Eu acho que sim. Errou em substituição, como ele sempre faz, em algumas vezes. Tá? Errou na escalação do time inicial, como ele faz algumas vezes. Então, se você está surpreso, provavelmente você não acompanha o Fluminense. Você não acompanhou o trabalho do São Paulo. Você não acompanhou o trabalho dele no Santos. Porque o Fernando Diniz é isso. Ele é isso. Ele vai acertar. Quando ele acertar, vai encaixar o time vai ficar maravilhoso, vai jogar bonito. Todo mundo vai aplaudir de pé. Mas até chegar lá, meu irmão, demora. É assim mesmo. E se você está surpreso, tenho certeza que você não acompanhou nenhum desses times que eu te falei aqui. O que me surpreende é quem critica o Fernando Diniz nesse momento. Por quê? Quando foi contratado, muita gente gostou, bateu palma, elogiou. Cara, mas o processo do Fernando Diniz é esse mesmo. Ele faz esse tipo de coisa, dá rodeio, até chegar lá, dá trabalho. Inclusive, esse era uma das minhas grandes preocupações em relação ao Fernando Diniz na seleção brasileira. Por quê? O trabalho do Diniz requer tempo, requer treinamento, requer engajamento dos jogadores. E isso ele tem? Eu acho que nenhum desses itens aí o Fernando Diniz está contando. E olha, vou te falar mais, hein? Principalmente engajamento de jogador. Eu acho que o grande problema do Fernando Diniz, primeiro, é a qualidade técnica desse elenco. Essa geração é fraca, gente. É fraca. Quando você vê uma lateral com Royal, Renan Lodge, cara, na boa, vamos ser sinceros aqui entre a gente. Esses jogadores nos anos 90 jogariam aonde? Estariam em que seleção? Estariam jogando em que time? Só atualmente mesmo. E são todos jogadores. E eu vou falar mais. A seleção brasileira tá cheia de jogador nota 6. Jogador de Sevilha, jogador de Valência, jogador de New Hampton e esses times aí, bem mais ou menos. Então, é tudo jogador nota 6. Você tem o Neymar, que é o extra classe, que tá fora. Você tem o Vinícius Júnior. Você tem o Rodrigo. Mas vamos combinar. Não são nenhum daqueles jogadores extra classe. A gente pode dizer que o Endrick talvez seja um extra classe, mas é muito novo. Daqui a alguns anos pode ser sim que ele chegue a um nível que a gente tanto aguarda, mas atualmente não é. Então, e sem o Neymar, que referência tem esse time? O que a gente pode esperar de uma seleção que não tem um cara que você possa falar, esse é o cara que vai segurar a barra, segurar a peteca? Marquinhos lá atrás, tá mal demais, cara. Mal demais. Junto lá com o parceiro dele lá, o Gabriel, que a gente nem conhece. O cara veio do Avaí, foi pra Europa. Quem conhece o cara? Ninguém conhece. Então, são jogadores que não tem identificação nenhuma com a seleção brasileira. Não tem identificação nenhuma com o público brasileiro que fica assistindo o jogo. Pô, mas quem é esse cara? De onde saiu? Então, a gente vê esse tipo de situação. E quando o Fernando Diniz tenta impor o seu estilo de jogo, esses jogadores que já são consagrados, não precisam ali comer o prato de comida, brigar pelo prato de comida como ele atende aqui no Brasil, quando ele chega no clube. Primeiro que ele conhece o jogador, tem o contato diário, tem o dia a dia com o jogador, que passa a entender
a filosofia, o estilo do Fernando Diniz, o que ele quer de jogo, o que ele quer impor. Tanto que você vê o André, por exemplo, ontem eu acho que o André foi um dos pouquíssimos jogadores que se salvaram. Porque ele vinha buscar jogo, ele tentava sair armando a equipe, mas não dava. Quando chega no meio de campo, amém. Quando chega no meio de campo, tem um jogador que quer carregar a bola. Gente, isso não combina com o estilo de jogo do Fernando Diniz, que pede para sair da jogada rápida, toques curtos, posicionamento de todo mundo um do lado do outro. O jogador da Europa, pelo visto, não está comprando esse barulho. Eu já tinha sentido isso, por exemplo, com o Casemiro. Já tinha sentido isso anteriormente nas rodadas anteriores. O Casemiro, para mim, foi o cara que mais demonstrou não tá menor interesse de se integrar a esse estilo Fernando Diniz. E aí ele passa a ter sim um problema. Ele passa a ter uma dificuldade grande porque ele está lidando com jogadores consagrados. Então, ó, pouco se lixando para aprender um estilo novo. Não digo aprender, mas se integrar a um estilo novo de futebol. A um estilo que não tem nada a ver com o que se joga na Europa. Um estilo que agrega, muda, traz uma novidade. Mas para esses jogadores, não tem nada a ver. E aí eu te pergunto, vou jogar essa peteca para você. Se realmente vale a pena investir no Fernando Diniz, porque quando você contrata o Diniz, você tem que estar esperando isso. Um cara que vai pegar, vai implementar, vai fazer um... Será que se a gente pegasse os jogadores que estão no Brasil para fazer esse papel, será que eles iriam desempenhar com mais vontade, pelo menos? Com mais empenho, querendo se mostrar para o futebol europeu? Querendo mostrar que são capazes? Querendo mostrar que tem talento? Vou me arriscar a dizer que sim. Vou me arriscar a dizer que esses jogadores da Europa não estão nem aí e que o futebol brasileiro, de repente, teriam. Até porque já conhecem, já assistem aqui o Fluminense. E vou te dizer mais. Jogadores que estão no Fluminense, se botassem em campo ontem, provavelmente teriam feito uma partida melhor do que a seleção brasileira. Porque já sabe o que tem que fazer. E aí é outro ponto que eu acho que o Diniz errou, quando eu digo que errou na escalação. Eu acho que ele deveria ter escalado o Nino de cara. Não é porque é jogador do Fluminense, mas é porque é um jogador que conhece o estilo dele. E o André estava ali na frente. Os dois são as principais válvulas de escape do Fluminense. Por que não poderia ter sido feito isso na seleção brasileira também? Com todo respeito ao rapaz lá, o Gabriel lá que jogou. Mas caramba, foi uma das piores atuações de um jogador com a camisa da seleção brasileira que eu já vi na minha vida. Então você não pode esperar nada de um cara que não está qualificado, um jogador que não tem interesse, um jogador que está, de repente, sei lá, sentindo o peso da camisa. Então, se você contrata o Fernando Diniz, você acha que ele é o cara capaz de mudar a realidade da seleção brasileira, e eu acho válido pra caramba, vou ser sincero, acho válido pra caramba que tente fazer esse tipo de coisa. Há necessidade de se fazer uma mudança para se ficar com o Tite, se ficar com o estilo de jogo do Filipão. Eu acho que a gente já passou dessa fase. A seleção brasileira precisa enxergar uma nova identidade, precisa entender que é uma seleção que precisa jogar ofensivamente, mas precisa ter organização. O que me dá medo, volto a dizer, é a falta de tempo da seleção brasileira para jogar nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. Encontrar no aeroporto na sexta, treinar no sábado, jogar no domingo. Gente, não dá. Não dá para fazer esse tipo de jogo. Me diga com toda sinceridade, será que o Samuel Xavier jogaria pior do que o Royal? Cara, com toda sinceridade, eu acho que o Samuel Xavier jogava mais do que ele. Então, sabe, são coisas que você precisa avaliar para entender o que aconteceria. Ah, não estou satisfeito com o Fernando Diniz, vamos trocar as comandos da seleção brasileira. Gente, o Ancelotti, se chegar aqui, vai fazer o jogo que nós, no brasileiro, não gostamos. Vai botar a casinha fechada. Ah, vai ganhar, vai empatar, vai ganhar de 1-0. Tá, beleza. Isso vai satisfazer você com essa geração fraca que nós temos? Eu acho que não. Eu acho que precisa sim ter ousadia. Eu acho que o Fernando Diniz é o cara mais do que indicado para fazer uma mudança de mentalidade na seleção brasileira, mas requer tempo e requer jogadores interessados em fazer esse tipo de mudança, fazer esse tipo de alternância de mentalidade. E aí, se você me perguntar, se não for Fernando Diniz, vai botar o Ancelotti? Cara, eu vou ficar muito chateado, decepcionado em ver uma seleção jogando no estilo italiano, ou seja, o estilo defensivo do jeito que ser. Eu já bato na tecla há algum tempo que gostaria muito de ter o Renato Gaúcho na seleção brasileira. Ou o Cuca. Acho que o Cuca está até um pouco à frente. Mas se o Cuca já não está na melhor fase dele, seria detonado pela imprensa.
Cara, eu gostaria muito de ver o Renato se não fosse o Fernando Diniz. Por quê? O Renato é o contrário. Todo mundo não fala que o Renato é o boleiro, entregador de colete, que eu não acho que seja, mas ele é um cara que forma uma tática mais dentro do padrão do futebol brasileiro, mas ele é o cara que consegue aglutinar o elenco, trazer para si e botar em campo de uma forma mais rápida, ao contrário do Fernando Diniz. Então, se você que está contra o Fernando Diniz, mas quer uma seleção ofensiva, passe a apoiar o Renato. Olha o que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro. O time dele tá lá na frente. E um time fraco, um time limitado. Se ele tivesse tropeçado na última rodada, seria vice-líder do Campeonato Brasileiro nessa altura do campeonato. Tá no G4. Com aquele time do Grêmio. De novo. Então para e pensa que você está falando ou você está sendo contaminado pela minhoquinha da imprensa, dizendo que o cara é um simples entregador de colete. Eu não acho, eu discordo. Eu acho que o problema passa pela, repito, capacidade do jogador, falta de tempo do Fernando Diniz e sim uma geração muitíssimo ruim. Você acha, me pergunte, você acha que a seleção brasileira vai ter dificuldade para se classificar para a Copa do Mundo? Eu te respondo com toda a sinceridade, não. Você acha que o momento de fazer esse tipo de teste é agora? Respondo com toda a tranquilidade do mundo, sim. É agora a hora, porque a gente precisa renovar a geração. Nós temos um período que é possível fazer esse tipo de teste, mas que seja feito um teste coerente, um teste com base em boas atuações, treinamentos, coisa que a gente realmente não viu. Nesse momento específico, a seleção merece sim crítica, merece uma reavaliação do trabalho que está sendo feito, porém precisa de tempo também. Então, Diniz, muito boa sorte, você vai precisar, até porque está encarando aí esse bando de comentarista de resultado. Se você concorda comigo, mete o dedo no like. Quero ouvir tua opinião, quero saber o que você acha, o que você está achando. Se acha que tem que trocar o comando, se acha que tem que vir o Ancelotti mesmo, fechar a casinha, o importante é o resultado e vamos para cima, ou se a gente precisa sim estudar uma forma de reencontrar o estilo do futebol brasileiro. Quero ouvir teu comentário, se inscreve aqui no canal e depois a gente conversa mais. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.